Eu não percebo o que eles dizem. Esquece. Não percebo. Bebas. Percebeste alguma coisa do que eu disse? Se não, vou-te explicar algumas coisas que podes fazer para começar a perceber o português falado. Se estás interessado em aprender ou melhorar o teu português, então estás no sítio certo. Aqui é a Language and School. Eu sou a Catarina. Bora aprender português outside of the box? Bora lá. Primeiro tenho de confessar que eu não sou pivô de notícias, falo para dentro, portanto pode ser difícil perceber-me, mas eu faço o meu melhor, mas eu ouço muito bem. Eu percebo umas 11 línguas e mais umas quantas por tabela. Outra coisa que queria esclarecer é, eu não sei qual é a tua língua mãe, mas pensa no inglês britânico da Kate Bush, a canção Army Dreamers. Vou pôr aqui um excerto. Quem é que consegue perceber o que é que ela diz? Portanto, não é só o português europeu que é hard to follow. Existem outras línguas parecidas em que não pronunciam tudo o que escrevem. Já te encontraste em situações que não percebes nada do que os portugueses dizem? Diz-me um sim nos comentários. A primeira coisa a fazer, no fundo, é bem simples, que é perceber onde é que a sílaba tónica está nas palavras em português. Portanto, temos aquelas palavrinhas que têm um acento em cima, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, estão lá não é para ignorar, está bem? Estão lá por uma razão muito especial, é para nos ajudar a todos, nativos e não nativos, a pronunciar as palavras, a perceber onde está o stress, a parte da palavra que deve ser pronunciada mais. Então, palavras como árvore, não é árvore, está lá um acento no primeiro A, portanto, árvore. É pé. Notícia, tem um acento no I. Então, o que é que acontece com o resto da palavra? Os portugueses pode ser um caso de preguiça extrema, não sei, mas o que nós fazemos é o resto da palavra que quase não pronunciamos, então fica árvore, árvore, quase que não se ouve o resto da palavra. Notícia, notícia, eu digo só o suficiente para perceber o que é que eu estou a dizer, qual é a palavra, depende também do contexto. Se tivermos um til, coração, coração, daí os sons nasais serem tão importantes no português, porque não há maneira de não os pronunciar. É sempre onde está a parte principal da frase, da palavra. Pavilhão, eu vou ouvir o lhão. Mas se o acento for na primeira sílaba, não é na primeira, este acento, aquela, aquele, aquele, o resto é quase que não digo. Em geral, se fechares a boca é o ideal em português. Outra palavra com um acento circunflexo, também chamado de chapéu. Você, você. O vó, eu não digo você, eu digo você, você. Mas, em geral, as palavras em português têm o stress está na penúltima sílaba. Então, tampa, tampa, então. Mas uma palavra comprida que pode ser complicada é supermercado. Supermercado. Nós não dizemos supermercado. Dizemos supermercado. Supermercado. O K é o que se ouve mais. Independente. Independente. É o D que focamos. Esta é uma muito boa. Cabeleireiro. Cabeleireiro. É o rei. Rei que nós focamos. Então, cabeleireiro. Cabeleireiro. E também o stress pode vir no final da palavra. Como, por exemplo, final. 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 Então, o fi está bem, mas nal ouve-se muito mais. Agora vamos tentar uma frase. A árvore de Natal já está posta. Ninguém fala assim, como nós dizemos, é a árvore de Natal já está posta. Onde é que eu foquei em cada palavra? Portanto, a árvore, dois A juntos, palavras diferentes, um seguindo o outro. Com certeza que vai abrir o A árvore, a árvore, a árvore, de, eu ouço o D, eu não digo de, Natal, Natal, já, não dá para fugir, não é? Já é só uma sílaba, já está, daí não dizermos, não há palavra em português tá,
Então, daí nós comermos o princípio do verbo estar, sempre para tá. Já está pronta. Pronta, tá? A árvore de Natal já está pronta. Não é pronta, é posta. A árvore de Natal já está posta. Posta. Só mais uma frase. Independentemente de como me sinto, amanhã vou ao almoço. Agora rápido. Independentemente de como me sinto, amanhã vou ao almoço. O que é que aconteceu aqui? Independentemente é super comprido. O que é que nós fazemos? Ficamos no momento. Independentemente de como me sinto. Portanto, quando temos palavras que é preposições e tal, que são duas letras, nós só pronunciamos a consoante de como me sinto, tu, quase não pronunciamos. Amanhã, aqui o foco é no nhã, porque tem um acento no último A. Amanhã, vou, aí é tudo. Ao almoço, duas vogais, quando uma palavra acaba numa vogal e a seguinte também, vamos sempre juntá-las. É casamento na certa. Vou ao almoço. Almoço. Independentemente de como me sinto, amanhã vou ao almoço. Ficou mais claro agora? Agora que acho que já deu para perceber porque é que nós comemos algumas partes da palavra e só focamos noutras, portanto não ouves a coisa toda que tu vês escrito, é fundamental, sobretudo no início, pegares em áudio e texto. Pode ser um podcast que tenha um transcript também, para perceber, para ouvires e leres ao mesmo tempo e perceberes, esta palavra ouvi assim, mas escreve-se daquela maneira. Portanto, ter essa combinação é perfeito. Ou então, sei lá, um vídeo no YouTube que tenha legendas, ou um filme, seja o que for. Mas, vamos para o próximo ponto, é bom cortar com esse hábito. Porque no momento em que ficou um hábito, pode funcionar quase como uma muleta e aí já não funciona. Porque aí habituas-te a ver sempre as legendas. Eu vou-te contar uma história. Eu estudo inglês desde os 5 anos, eu quando estudei vivi em Inglaterra e eu quando vi o Harry Potter em Inglaterra, um dos filmes, obviamente não tinha legendas porque eu estava no cinema e eu não percebi metade do que foi dito. Fiquei super frustrada porque eu estava habituada a ver as legendas. E para defesa da minha belíssima inteligência linguística, eu sempre eu sempre tentei corrigir as legendas. Portanto, eu via uma tradução, ouvia outra coisa, ouvia o áudio e via a tradução e dizia, não é assim que nós dizemos, devia estar traduzido daquela maneira. Mas, enfim, não me serviu. Eu ainda estou, talvez não esteja mais, não sei. Já não vejo filmes há muitos anos, mas ainda estou presa a essa coisa das legendas. Portanto, no momento em que sentires que já consegues perceber mais, vai tentando tirar as legendas para ver se notas diferença, tá? Se português ainda te soa muito estrangeiro, convido-te a fazer o download dos 32 flashcards, que está aqui na descrição o link, para começar a habituar os teus ouvidos ao som da língua. Porque no início soa tudo muito parecido, muito estranho, nada familiar e nada como começar pela escuta. Do momento em que tu consegues ouvir a diferença entre som e som, ou pala e palha, o que acontece entre ouvido, cérebro e boca é espetacular e começas a dizer as palavras da maneira correta. A última dica que eu tenho a dar é muito simples, é tentares perceber o sentido geral do que está a ser dito. Podes fazer um bocado de figura de parvo ou lento porque tens que processar tudo, mas é normal no início. E não tentar perceber cada palavra, porque não é assim que funciona o português. É uma amálgama, um conjunto de palavras juntas que tens que ver que parte é que foi focada. Se o que eu disse te fez sentido e queres ouvir mais, então dá aí um like, inscreve-te se ainda não é o caso e vemos para a semana. Vens? Eu vou cá estar. Até lá!